Alessandro comunica a Fernando que agendou uma reunião com o advogado de Bruno para 1 da tarde e pede que Vitória esteja presente. Fernando hesita, achando que colocar Vitória nessa situação seria cruel e embaraçoso demais. Alessandro reconhece o desconforto, mas explica que a decisão precisa ser dela. Fernando não aceita a vice-presidência de jeito nenhum, diz que já explicou a Vitória suas razões. Na sala de negociações, os advogados de Bruno e de Alessandro se encontram. O advogado de Alessandro é direto e afirma que os representantes de Bruno sabem melhor do que ninguém que não tem base sólida para sustentar o caso, pois Antônio Lombardi assinou o testamento em pleno estado mental, deixando tudo para Alessandro de forma consciente e deliberada. O advogado ainda lembra que Antônio era seu amigo pessoal e que estava lúcido até o momento do acidente que o matou. Os advogados de Bruno então colocam suas cartas na mesa sem rodeios. Alegam que Vitória manteve um relacionamento extraconjugal com Antônio Lombardi, e que desse relacionamento nasceram Bruno e Raquel, o que na visão deles daria ao cliente algum direito sobre a herança. O advogado de Alessandro rebate que as chances de Bruno ganhar são mínimas, mas reconhece que há um elemento que favorece o outro lado: a ameaça de expor publicamente o adultério de Vitória, destruindo a reputação de uma das famílias mais respeitadas da cidade. Para evitar o escândalo, pede alguns dias para formular uma proposta de acordo. Do outro lado, Maura reclama que a situação está ficando complicada demais, mas Ulisses não aceita a reclamação e exige uma solução. A ideia que surge é encontrar alguém que se passe por Mário Aguirre. Vitória concede total liberdade a Alessandro para tomar suas próprias decisões. Ela acusa Bruno de agir movido apenas por ambição e interesse financeiro. Além disso, afirma que ele não tem caráter para ocupar o posto de Antônio Lombardo. Alessandro relata a Maria José tudo o que ocorreu na reunião com Bruno e seus advogados. Ele revela que ambos foram intimidados durante o encontro. Maria José se recorda das ameaças feitas por Bruno, mas prefere ficar em silêncio. Enquanto isso, um homem amando de Bruno se atira na frente do carro de Paula. Desesperada, Paula acredita que causou a morte do homem. Eric a convence de que dará um fim ao corpo sem deixar rastros. Maria José descobre que está grávida. Depois Paula conta chorando a Maria José o que aconteceu. Ela pensa que matou um home. Bruno aparece e pressiona Maria José, dizendo que Paula cometeu um crime e pode ser presa. Alessandro diz a Vitória que eles têm duas opções para resolver a disputa com Bruno. A primeira seria um acordo financeiro, cedendo 1/3 de tudo para Bruno e ajustando também a parte de Raquel. A segunda seria enfrentar o processo na justiça, o que levaria 1 ou 2 anos e provavelmente não resultaria em nada favorável para Bruno, mas desgastaria todo mundo, especialmente Vitória. Mais tarde a paz é interrompida pela chegada de Bruno, que entra na casa como se ainda fosse dono do lugar. Vitória diz com todas as letras que não quer mais vê-lo ali. Bruno reage com arrogância. A tensão explode quando Fernando aparece e Bruno parte para cima dele, acusando de rondar Vitória por interesse, de tentar se aproximar dela para tirar alguma vantagem. Vitória intervém e manda Bruno soltar Fernando imediatamente. Vitória se impõe e diz que já é grande o suficiente para saber o que faz e que não precisa que ninguém tome conta dela. Bruno tenta se justificar dizendo que age assim porque é filho dela e sente que é seu dever protegê-la. Vitória o corta com uma frase que dói mais do que qualquer discussão, dizendo que ele não age como filho, mas como inimigo, e que essa situação toda foi escolha dele. Bruno, sem mais argumentos, xinga e Vitória pede calmamente que Fernando atire dali, encerrando o confronto sem dar a Bruno a satisfação de uma briga aberta. Ulisses liga para a mãe de Maria José e pergunta sobre Sandra. A mulher confirma que Sandra ainda está em Madrid concluindo os estudos. Ulisses então comenta que viu por ali uma moça impressionantemente parecida com Sandra, igualzinha a ela. Ela reage com surpresa e ele pergunta se ela não teria parentes por aquelas bandas. Ulisses acha interessante a coincidência e deseja boa sorte a ela. Bruno diz para Maria José que tem uma notícia ruim. Ele informa que surgiu uma testemunha do atropelamento causado por Paula, que identificou o carro e está exigindo dinheiro para não ir à polícia. Bruno marca um encontro para resolver a situação no dia seguinte às 11 da manhã na Vila Oleandra e diz que precisa de um quarto reservado no local. Ele diz que se Maria José não aparecer e não obedecer ao que ele pede, ele não vai levantar um dedo para ajudar Paula, deixando a irmã enfrentar sozinha as consequências do atropelamento dentro de uma prisão. Maria José fica paralisada com o peso do que acabou de ouvir. Bruno continua usando Paula como escudo, sabendo que é o único ponto fraco que mantém Maria José amarrada ao seu esquema. Ela não tem como ignorar a ameaça, pois sua irmã já está em uma situação legal delicada,
e uma testemunha exigindo dinheiro complica tudo ainda mais.